Olá a todos meus queridos seguidores do Portal da Enfermagem, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje eu farei uma live com a enfermeira Sara. Então ela vai contar a experiência dela atuando na Espanha. Então ela é uma enfermeira brasileira que está atuando na Espanha. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Pode para fazer perguntas, tirarem dúvidas. Vou fazer uma entrevista com ela. Boa noite, Sara, tudo Boa bem? noite, Elisângela, tudo bem? E Seja você? muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui no nosso canal. Obrigada, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Então, fique à vontade aqui, se apresente, né, para todos os seguidores, para todo mundo que está assistindo você. Conta quem é você, conta como que você iniciou, como surgiu essa ideia de atuar na Espanha, uma enfermeira brasileira atuando na Espanha. Conta aqui um pouco para gente. Tá bom, obrigada. Então, gente, eu me chamo Sara, eu tenho 28 anos e eu vim para a Espanha quando eu tinha 15 anos, em 2008, porque minha mãe e minha família já moravam aqui. Então, eu tive que convalidar até onde eu tinha feito no Brasil ensino médio para continuar os estudos aqui. E depois, justamente na época de prestar o vestibular, eu tive que voltar para o Brasil. Então, eu comecei a faculdade no Brasil, na Unip em Goiânia, prestei o vestibular lá. E depois eu resolvi voltar de novo para a Espanha. Teve aí várias etapas, porque minha família estava aqui, então eu resolvi voltar. E aí eu fiz a equivalência das matérias, por ter começado no Brasil e terminei aqui. Então eu me formei em Barcelona em junho de 2018. Atuei na área até o ano passado, em setembro, que agora eu vou explicar para vocês que está em mais uma etapa. Na primeira onda da Covid, eu atuei numa UTI de um hospital de Barcelona. E desde setembro do ano passado, eu estou no Reino Unido. A cidade chama Gibraltar. E é muito diferente atuar na Espanha e no Reino Unido, porque são países, culturas, idiomas, clima totalmente diferente de um para o outro, né? Sim. Então, assim, na verdade, aqui eu ainda não me acostumei. Eu ainda fico, assim, sentindo saudades da Espanha. Não sei se é porque eu fiz o estágio lá, atuei lá e tem muito pouco tempo que eu tô aqui, mas eu acho muito diferente, muito diferente. A maneira de trabalhar, a maneira como eles veem a enfermagem, o salário é diferente. É a única coisa que eu ainda tô achando melhor aqui. E, assim, eu acho que o que eu mais posso destacar da diferença é a autonomia, principalmente do auxiliar. Aqui eu vejo muito dividido por categoria, né? O médico, a enfermeira e o auxiliar. E na Espanha eu não via tanto isso. Eu via mais assim, não que ninguém fosse mais importante que ninguém, senão que todos somos necessários, né? E é como eu prefiro, na Sim, com verdade. certeza. Eu Com prefiro certeza. assim. Então aqui eu tô tendo essa dificuldade para me acostumar. E aqui, assim, eu gosto, né, dessa parte, que é tudo muito protocolizado, muito mesmo. Só que eu acho que eles dão muita importância para coisas que não deveriam, e talvez o que deveria dar mais importância, eles não dão tanta importância. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Vamos supor, todas as medicações que administra tem que assinar no início do turno e quando sai para ver que não tem falha de nenhuma. E é importante. Acho que você travou, Elisângela. Eu tô. Pra mim tá normal aqui. Tá normal? Então, Tá. e aí, por exemplo, eu acho importante muito, só que acaba que carrega muito a enfermeira, né? A gente tem que Sim. assinar muitos papéis, fazer tudo em papel, escrito. E na Espanha não, era tudo eletrônico. Então eu acho assim, essas duas coisas o que eu mais destaco. É muita diferença, né? Nós temos uma pergunta aqui de um dos seguidores. Qual que é o salário da Espanha e qual que é o salário do Reino Unido? Então, essa é a diferença mais vantajosa. Na Espanha, o salário depende muito da comunidade autônoma. A minha comunidade autônoma era a Catalunha. Então, o salário lá, no meu caso, eu recebia 2.000 euros por mês, fora os bônus. E em julho e dezembro a gente tinha a paga doble, que fala que eu recebi o dobro. E além disso, no final do ano, se você cumprisse uns objetivos, pelo que o chefe sempre entrega no início, Como né? se O fossem papel as com todos, metas, né? tipo as metas, é. Uhum. Se você cumprisse essas metas, ganhava outro bônus. E de vez em quando aparecia um bônus ou outro para agradecer por alguma coisa. Então, assim, eu gostava muito dessa parte lá. Porém, aqui no Reino Unido, eu tenho até aqui anotado para não dar informação errada. Aqui no Reino Unido são 27.731 anuais e sai 14,22 a hora, exatamente.
Ah, e no caso seria por hora, né? Diferente lá da Espanha. No caso, no final fica mais ou menos sendo a mesma coisa, né? Porque fica o dobro, mais ou menos fica o dobro de lá. Nossa, E em é uma libras, diferença boa, então. Só que a sim, questão do custo de vida. O custo de vida na Espanha, qual que é? E do Reino Unido, qual que é? Porque é diferente também, né? sim, é diferente também. No caso, como Barcelona tem um custo de vida alto enquanto a questão de aluguel, assim Uhum. comparando com a região da Espanha, que é a parte da Andaluzia. Então, nessa questão aqui, eu não achei tão diferente. Por isso, só que, claro, aqui recebe o dobro, então acaba que fica sendo melhor, né? Meio que o custo de vida é parecido, mas recebendo o dobro, então dá para sobrar Ah, mais, então né? facilita, é. Sim. Mas, assim, em Barcelona, mais ou menos, os aluguéis variam de 800 até 1.300 de apartamentos com dois, três quartos. Depende também da localização. Quanto mais perto de Barcelona, mais caro. Quanto mais longe, mais barato. Sim, como aqui no Brasil, né? Quanto mais perto da região Sim, central, mais caro, mais na exatamente. periferia, mais barato. Tem mais uma Exatamente. pergunta. Como fazer para validar o diploma no Reino Unido? Então, aqui no Reino Unido, quando eu vim, ainda estava sendo União Europeia, porque eu vim em setembro do ano passado. E como o meu diploma era europeu, eu simplesmente tive que traduzir, né, os documentos, eles pedem também os antecedentes criminais e entregar o currículo. E aí eu já também demonstro que eu tenho o cartãozinho do Colégio de Enfermagem da Espanha e automaticamente é como que já faz essa mudança. Só que agora, né, a partir desse ano já não é União Europeia, então eu desconheço quais foram as mudanças para fazer essa validação, porque eu não tive que fazer o processo. Certo? Temos mais uma pergunta aqui. O Reino Unido é um bom país para se viver? Assim, por exemplo, Londres, né? Que sempre fala Reino Unido, todo mundo já pensa em Londres. Eu já fui de férias e assim, em questão do clima, eu achei assim muito diferente, né? Chove muito, é muito tudo muito cinza, é muito lindo e tal. E também não posso falar porque eu nunca morei. Aqui onde eu tô, eu gosto muito da qualidade de vida e do clima, porque muito pouca gente conhece essa região. É uma região pequena, tem uns 35 mil habitantes e é fronteira com a Espanha, a parte da Andaluzia, a região sul da Espanha. Então, ao ser fronteira, eu cruzo a fronteira e tenho toda a Espanha para visitar. Aqui também tem praias, o clima é muito bom, então eu gosto muito da qualidade de vida. O que eu acho bom daqui, eu vivo aqui dentro. E o que eu não gosto, eu dou um pulinho na Espanha e vou fazendo assim. Uma pergunta muito interessante da Netinha Garcês. Você pensa em voltar para o Brasil? Antes de eu voltar a primeira vez, eu pensava muito. Meu objetivo era voltar a fazer a primeira da fila para ver se minha família voltasse. Só que quando eu voltei em 2013, eu não acostumei. Tipo assim, eu amo o clima, amo as pessoas, sinto muita falta, sou muito familiar e a parte da família que tá lá eu sinto falta demais. Só que muita coisa, quando você vem para fora, você acostuma com aquela qualidade de vida, questão de Ainda mais segurança, então você é que difícil mora voltar. tantos anos fora, né? Você mora desde os 15 anos Sim, fora, então é muito tempo. Você acostuma com toda a é rotina. muito tempo. é, São culturas diferentes, o clima é diferente, as pessoas Muito. também é diferente, né? Porque o brasileiro é bem Sim. acolhedor, tem aquela questão toda, e já aí fora já é um pouco diferente, né? Exatamente. Essa também é uma das questões que eu não falei na pergunta que teve aqui antes. Aqui eu tô notando essa diferença enquanto a isso. Eles também são mais frios, né? Não Uhum. tanto os que são daqui mesmo de Gibraltar, porque eles têm mais essa qualidade de acolher, porque eles têm um pouco da influência da Andaluzia. Mas os ingleses são mais frios, mais tem aquela questão de não é não, não é como a gente que quer dar aquele jeitinho, né, para não magoar. Então isso eu também tô tendo esse choque cultural aqui. A cultura é bem diferente, né? Tem uma pergunta da Cristiane: tem um limite de idade para ser contratado na área da enfermagem? Na Espanha ou aqui no Reino Unido? Nos dois. É porque, assim, as pessoas perguntam muito referente à idade, porque, pelo menos aqui no Brasil, muitas pessoas, por exemplo, recém-formadas com 40, 50 anos, têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, na enfermagem. Aí eles gostariam de saber como é que é aí, tanto no Reino Unido quanto na Espanha, se tem alguma diferenciação, algum preconceito por a pessoa ter 45, 50 anos, alguma coisa do tipo ou não. Sim. Então, aqui eu ainda desconheço, né, no Reino Unido, essa questão.
Nunca perguntei e não tenho assim uma informação oficial. Mas na Espanha não. Inclusive, quando eu terminei a faculdade, tinha uma colega de sala que ela se formou comigo e ela tinha 55 anos. Era o sonho dela e o objetivo formar, e ela formou e depois, no outro dia que já estava com o cartão de enfermagem, tinha um trabalho. Então depende muito, varia muito, né? Que nem a Cristiane acabou de comentar. Na Alemanha estão com vagas para enfermeiro com limite até 42 anos. Então lá já Até colocaram um limite. Então eu acho que varia muito de acordo com o país, de acordo com a instituição também, né? sim, eu acho que com a instituição também conta muito e acredito muito eu, assim, na minha experiência, que é a necessidade, né? A necessidade, eles fazem qualquer exceção. Sim, é porque assim, tem locais que preferem pessoas com mais experiência, que até pedem experiência. Já tem outros que preferem sem experiência, recém-formado, porque a instituição vai moldar de acordo De com as acordo, normas. Aí depende muito também. Tem mais uma sim, pergunta, se é verdade. muito difícil ser enfermeiro no Reino Unido. Assim, sobre a validação em si, eu não tenho assim, informações. Tem até uma amiga que eu conheci há pouco tempo com a questão dos enfermeiros pelo mundo, a Marina, que ela explica muito bem no perfil dela, né, como é a validação e tal. Aqui em Gibraltar, especificamente, que é onde eu estou, para exercer a profissão, eu não acho difícil no sentido ser enfermeiro. Eu acredito que no Brasil a formação é até mais, o nível é até mais. A autonomia que a gente tem no Brasil, não somos valorizados, que é uma pena, né? E assim, eu não Sim, trabalhei no infelizmente. Brasil, é pelo que minhas amigas me contam, minha irmã. Não trabalhei. Não somos valorizados, porém, eu acho que a nossa formação no Brasil é muito boa. Sim, com certeza. Infelizmente tem essa questão da valorização, questão salarial também, né? Que não é reconhecido, entre outros fatores também. Tem É, uma pergunta que assim, é o terror de muitas pessoas. Se precisa ter um inglês fluente. precisa ter o inglês fluente. Mas é igual eu falo, aqui eu acho uma exceção, né, dentro do Reino Unido, pela experiência que eu tô tendo. Precisa ter o inglês fluente, eles pedem, porém, como aqui eles também falam espanhol, meio que eles dão aí uma quebradinha se você não falar o inglês fluente, que é o meu caso. Eu não falo inglês Uhum, fluente perfeitamente. Eu estou aprendendo uhum, e até chegar à fluidez, eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu me defendo bem, né? Entendo, escrevo, mas não tenho a fluidez como o espanhol. Mas eles pedem sim o inglês fluente. E assim, eu acho que mesmo se eles não exigissem 100%, até para a nossa segurança, né? De você poder conversar sim, com os seus companheiros de trabalho, com os pacientes, é muito importante. com certeza. E voltando um pouquinho na Espanha precisa ter o inglês fluente também, ou tem que ser o espanhol fluente? O espanhol fluente. Ah, E, então para quem já gosta de espanhol, é, e exatamente na região que eu morava, tem mais o idioma catalão, por ser a região Catalunha, aí são os dois idiomas, mas eles não pedem o catalão como obrigatório. Se você souber, é melhor, porque tem gente que fala mais em catalão, os papéis são em catalão, mas eles pedem mesmo o espanhol. é muito diferente o catalão do espanhol? É muito diferente, sim. Dá para nós brasileiros dá para entender, é muito parecido. Se a pessoa falar devagarzinho, né, dá para entender, mas são muito diferentes. Eu acho o catalão mais parecido ao português, principalmente a gramática. Ah, então já é um pouquinho mais fácil para nós brasileiros, né? Sim, Você exatamente. chegou a comentar no começo da live sobre auxiliar de enfermagem. Então, aí na Espanha e no Reino Unido tem essa profissão de auxiliar de enfermagem? E qual que é a atribuição dele? Tem. Tem essa profissão nos dois lugares e eu acho bem diferente, né? A maneira como eles, tanto como tratam, como as atribuições. Na Espanha, no hospital onde eu trabalhei, sempre era auxiliar e enfermeiro, de mãos dadas. Tudo que a gente fosse fazer, os dois juntos, né? E aqui não. Aqui é mais. O enfermeiro administra a medicação, vai preencher papéis e o auxiliar faz tudo. Eu, como tenho ainda o pensamento de como eu fazia na Espanha, estou todo o tempo atrás dos auxiliares. E eles, mas você não tem que estar aqui, você tem que preencher os papéis e administrar a medicação. Mas eu termino e tem aquela coisa que eu também tenho que estar com o paciente, né? Não só ali dou a medicação e entro para a oficina para preencher os papéis. E então eu acho bem diferente as duas profissões nos dois lugares. E na Espanha, enquanto ao Brasil, assim, pelo que as pessoas que moram no Brasil me contam,
A diferença é que não administra medicação, fica mais na parte dos cuidados e higiene do paciente, higiene do paciente, mas não administra medicação. E no Brasil, assim, os técnicos fazem muita coisa, né? Sim, muita coisa. É bem assistencial mesmo, né? Medicação, Bem alguns assistencial. procedimentos, punção, cuidados integrais, né, com o paciente. Nossa, bem interessante isso, Sara. Aqui tem auxiliar de enfermagem tanto no Reino Unido quanto na Espanha, porque tem países que não tem, é só enfermeiro Sim, e o médico, né, que o auxiliar não tem. verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Na sua opinião, você teria de positivo da enfermagem do Reino Unido para ser aplicado no Você, Brasil, se um dia você voltar para o Brasil? Então, o que que você vê de positivo no Reino Unido que você traria para o Brasil? eu acho assim, é bem difícil essa pergunta para eu responder, porque eu não trabalhei no Brasil. Mas pelo que eu escuto das minhas amigas falarem de como é a enfermagem no Brasil, eu acho que principalmente a seriedade deles, assim, eles levam a sério tudo. Não que no Brasil a gente não leve a sério, né? Não, fora disso. Talvez eu tenha me expressado mal, mas é que tudo eles entendem como se fosse uma coisa muito importante que tem que fazer. Não sei se eu me expliquei mal, mas eu acho que seria assim o que eu também a questão da tecnologia com as máquinas, principalmente para fazer transferência dos pacientes dependentes. Essa parte de tecnologia é super diferente do Sim, Brasil também, né? Tem muitos aparelhos, muita inovação que tem aí, que infelizmente aqui ainda não tem, né? A Nath fez uma pergunta se tem técnico de enfermagem na Espanha. Você falou que tem, né? Tanto na tem, Espanha quanto no Reino Unido. sim, E, e só que a atribuição é um pouco diferente daqui do Brasil, não é tão assistencial assim quanto no Brasil, né? exatamente. E tem uma pessoa falando aqui também pelo respeito, é verdade. O respeito também é uma das coisas que eu falaria pelas testemunhas das pessoas que me contam, né, como é a enfermagem no Brasil. Porque, assim, para comparar como é tanto na Espanha como aqui com o Brasil, eu não gosto muito porque eu não trabalhei, então eu não gosto de falar muito de uma coisa que eu não vivi, mas, assim, pelo que todo mundo fala, né, com certeza, que nós somos muito valorizados, tanto na Espanha como aqui. Às vezes a gente até estranha, tipo assim, é muito bom a sensação, né, que você tem, tanto dos seus colegas de trabalho, de outras profissões, como dos pacientes, a sociedade te vê como a enfermeira, e isso é muito bom. Sim, com certeza, o reconhecimento. Sim, Eu com queria que você certeza. falasse um pouquinho como é que funciona o processo para ser enfermeiro na Espanha. Então, eu sou brasileira e tenho vontade, meu sonho é ser enfermeira na Espanha. Como que eu faço para estar realizando o passo a passo? Primeira coisa, a validação, né, do Primeira, diploma, do título. né? Então, esse passo a passo tem coisas que sim, né? É importante seguir uma ordem, mas outras depende muito também das circunstâncias da pessoa, né? Primeiro, para pensar no país, tem vários fatores, se você tem família, se tem amigos, o idioma, né? Às vezes você tem afinidade pelo espanhol ou pelo inglês. Mas tá, a pessoa decidiu que quer Espanha. Aí logo vem a região. Aí você também olha a questão de preços de aluguéis, né? Onde vem melhor para o seu bolso, toda essa questão. Aí tá, escolheu Catalunha, que é a região onde eu estava. O que eu aconselho, o primeiro passo, se a pessoa quiser mudar logo, sem se interessar pelas consequências, né, do processo, porque às vezes demora muito, seria um planejamento Uhum. financeiro, né? Aí tá, fez planejamento financeiro e tá aqui. Primeiro passo, o idioma, porque para dar entrada, né, para solicitar a validação, você precisa demonstrar o nível de espanhol, nível B2. Então, o idioma é fundamental. Depois, enquanto aos documentos, precisa do passaporte, ou se a pessoa já tiver o documento daqui, né, o NIE, o número de identificação do estrangeiro, precisa disso, precisa do diploma, né? Precisa também pagar uma taxa, que é a taxa 107, o modelo 790, que é uma taxa que é um preço único, que todo ano ela sobe um pouquinho. Agora mesmo eu olhei, a última atualização estava 164 euros. Precisa também do certificado de notas e é bom pedir também na universidade sempre o histórico o mais completo possível. Porque talvez não precise, mas se tiver o mais completo possível é melhor também, né? Que aí você já fica sabendo, fica mais seguro. Aí preenche um formulário, né, da validação e entrega os documentos. Já com o nível B2 incluído, né? Que você já conseguiu passar na prova desse nível.
E depois disso, né, depois que entrega os documentos, é esperar. Que esse é o grande vilão. Eles falam sempre que em 3 meses dá uma resposta, mas às vezes demora mais. Por exemplo, minha irmã que está no processo, ela ainda não teve resposta e já passaram os 3 meses. Aí eles alegam que é a pandemia e tal, então tem toda uma democracia e uma desinformação enquanto a isso. Por Você isso que fica às vezes a naquela pessoa... ansiedade, né, esperando. Hum. Por isso que às vezes é bom, assim, a pessoa dar a entrada desde o Brasil, né? Se ela não tiver pressa, quando falar que deu ok, né? Você já vem sabendo que o seu diploma foi validado. Muito legal essas dicas que você deu, Sara. É de extrema importância, principalmente para quem tem vontade de Sim, ir, não sabe por onde começar, acha que é algo muito difícil, muito impossível, mas não é, né? Basta você ter força de é. vontade, correr atrás. E É o assim, que eu... é como você falou, tem que fazer a prova do espanhol, tem que ter a fluência no espanhol. Não é só falar, achar que fala uma das palavras que vai conseguir, né? Aquele É, portunhol, que a gente fala que é o portunhol. Então você tem que se dedicar, tem que estudar. tem que se dedicar. Referente às áreas Uma, de atuação do enfermeiro, o enfermeiro, além dos hospitais, ele consegue atuar em algum outro setor, em alguma outra área da enfermagem sem ser hospital, para quem, por exemplo, não gosta de hospital? sim, eu vou só fazer, vou acrescentar uma coisa enquanto aos documentos de antes. Sobre a fluência, também tem a parte assim, que a pessoa pode procurar estratégias, né, para conseguir passar na prova, e Sim. enquanto isso se dedicar mais, porque você consegue ali uma estratégia para conseguir passar na prova, né? Tem também a oral e a escrita. Aí você fez a prova e entregou os documentos. Então, até sair a sua resposta, você já tem tempo ali para se dedicar mais e conseguir ser mais fluente, né, no idioma. E aí, enquanto as atuações, né, para as pessoas que não gostam de atuar na área hospitalar. Tem, assim, tem umas atuações aqui que eu acho muito legais, que é a área hospitalar, mas você não está ali diretamente na assistência que eu falo. Porque, por exemplo, no meu hospital tinha um enfermeiro responsável para várias coisas. Tem, por exemplo, o enfermeiro dos curativos. Mas não é que ele venha Especialista, na né? enfermaria, sim, não é que ele vem na enfermaria para realizar os curativos. Ele vem ensinar, né, entre aspas, dar ali o que ele sabe que é a especialidade dele, né? Porque normalmente a gente sai da faculdade já sabendo o básico. Então, ele não está na assistência diretamente, né? Porque ele vem dar educação para o enfermeiro, né? E volta, para explicar assim de alguma maneira. Depois tem o da gestão, que ele se preocupa por isso, pela parte da gestão do hospital e fica no escritório, né? Depois tem o enfermeiro, como se fosse um enfermeiro psicólogo, se acontecer algum problema, conversar, saber foi o conflito, né? Te ajudar a sair ali daquele conflito com algum companheiro de trabalho. E se tem alguma outra área da atuação aqui que não seja assim assistência, eu desconheço. Pode ter assim, entraria também a parte da pesquisa, né? Que aqui eles valorizam muito a parte da pesquisa. Tem também a parte da pesquisa. Então, esse que é o legal da enfermagem, que é um mundo Sim. de opções, né? Tem um comentário aqui do Fábio. Essa troca de conhecimento, experiência e cultura, que acredito que leva um tempo de adaptação. O que a gente estava falando anteriormente, né, Sara? A mudança de cultura, é, assim, de clima, de idioma, tudo isso impacta, assim, e é bem Tudo. diferente isso. É Referente tudo ao diferente. Sim, muito. Referente ao Muito. sistema de cidadania para o enfermeiro consegue uma cidadania tanto na Espanha quanto no Reino Unido? Como é que funciona esse processo de cidadania? Então, na Espanha, não é que consiga a cidadania por ser enfermeiro, mas tem várias opções, né, de conseguir. Tem a opção de você pedir o visto, né, de estudante, vir como estudante, que aí depois eles te permitem trabalhar, mas não as 40 horas semanais. E a partir desse visto de estudante, depois você pode conseguir o NIE, que é o número de identificação do estrangeiro. Tem essa opção. E aí, assim, tem vários requisitos que eles pedem, né? A pessoa tem que demonstrar que ela tem condições, né? Ou alguém tem condições para sustentá-la. E, e depois tem a opção de se você tem familiar, né? Para conseguir a cidadania através dos seus familiares. Por exemplo, no meu caso, como eu era menor de idade, eu consegui pela minha mãe.
que não vai ser o caso de quem vem já na opção de validar, né? Porque já vai ter mais de 18 anos. Aí tem a opção se você casa com uma pessoa daqui. Aí tem a opção se você é pai e mãe brasileiro e tem um filho, né, no país, também conseguiria. E a última opção, que é a mais contraditória, assim, é você chegar, se registrar e depois de 2 anos com um contrato de trabalho, você consegue o documento. Eu falo contraditório porque quando você vem, você tem 3 meses legal, né, no país. E eles mesmo assim te dão essa opção de você se registrar, esperar 2 anos para poder dar entrada no documento. Então, eu acho contraditório, porque eles mesmos estão sabendo que você está ali legal, né? Uhum. Muito legal Mas, essas informações suas, sim. Sara. Bem interessante. E depois aqui em Gibraltar, a facilidade que eu acho é que não tem essa parte contraditória. Você chega com seu passaporte brasileiro, né, do Brasil, e você chega hoje, consegue uma oferta de trabalho e eles te dão um cartão que te permite morar e trabalhar. Então, assim, você chega, tá legal, né, tá dentro dos seus 3 meses legal no país, e eles te dão essa oportunidade de você já ter o cartão para trabalhar a partir de amanhã, se você encontrar uma oferta de trabalho. Legal. E você falou referente a ter parentes que morem aí. Tem a questão do grau de parentesco ou não? Pode ser, por exemplo, parente de segundo grau, terceiro grau, bisavô. Tem alguma coisa assim ou não? Tem que ser parentes próximos? Tem que ser parentes próximos, mas eu não saberia te dizer até que grau poderia considerar para conseguir o documento. Mas, Uhum. assim, tem, por exemplo, eu sei que já conheço pessoas que fizeram a partir do avô. Não sei se mais daí conseguiria também. E depois tem a. Peraí, que eu ia falar alguma coisa. Eu acho que eu falei, né? A opção de você vir, por exemplo, se você e seu marido tiver um filho aqui, também consegue o documento, por ter uma criança no país. Uhum. Tem uma pergunta da Nath. Qual a realidade da enfermagem obstétrica na Espanha? É humanizada? É grande a discrepância em números entre partos vaginais e cesarianos, como aqui no Brasil? Então, essa área é uma área que eu não atuei, né? E não fiz estágio também. Mas, assim, a parte que eu conheço dessa área é na rede pública, né? Que aqui chama Seguridade Social, os partos são normais, enquanto a pessoa tem algum problema para que seja uma cesárea. Humanizado, eu coloco como uma interrogação, porque, assim, eu acho que a mulher teria que ter o direito de escolher, né? Se ela quer cesárea ou normal. Não que talvez para uma mulher seja perfeito o parto normal, humanizado, mas talvez outra não tenha esse sonho de ter o parto normal, né? E tá tudo bem. Então, meio que eles obrigam. É normal até você não conseguir mais ou ter algum problema e que tem que fazer uma cesariana. É normal até certo ponto, né? Tudo Certo vai ponto. depender também da saúde Sim, dessa mulher, também dessa gestante. exatamente. E É, aqui, como você me perguntou antes, né, das atuações fora da área clínica, aqui tem especialidades. A especialidade dessa área chama matrona e faz uma prova, né, como se fosse um concurso que chama EIR, e aí você fica especializada ali naquela parte. E a enfermeira tem muita autonomia, eu acho bem legal. Eu tenho uma amiga que é dessa área. é uma área muito boa também, né? Sim, eu acho muito bonito. Eu não gosto da área, mas eu acho muito bonito. Você atua em qual área? Qual setor? Lá na Espanha, eu atuava na UTI. Eu comecei em enfermaria, né? Depois passei para urgência e depois, já quando eu vim para cá, estava na UTI. E aqui onde eu tô em um home care, que é bem Ah, diferente. é isso que eu ia falar, é uma realidade Bem, bem diferente, né? acho Qual, que qual a junta maior tudo. diferença que você vê do home care para quem trabalha numa UTI até uma enfermaria, começou numa enfermaria e vai para UTI, é totalmente diferente a realidade Totalmente também, né? diferente. Nos primeiros dias eu achava estranho, porque, claro, na UTI quase tudo que você vai fazer é rápido, né? Começou, tá, já tem que ir rápido. Aqui a tranquilidade que eu tenho para sentar tranquila, preencher os papéis. Então, eu acho isso muito diferente. Agora, eu tô até acostumando mais com essa tranquilidade. Acho que eu precisava. Mas é muito diferente, é outra realidade. Aí, às vezes, acontece uma coisa e não que a gente vá pensar que não é importante, mas por você vir de uma UTI, você pensa, isso é, né? Dá para resolver. É o que eu falo, quem trabalha em UTI e PS consegue trabalhar em qualquer canto, porque na Sim, UTI e no PS você vê de tudo, né? Urgência e sim. emergência Eu acho que vê você de já vai tudo. com uma segurança, né? Sim, com certeza. Por E aí já você tá ter pronto presenciado para situações de muito tudo. estresse. É.
Sim, exatamente. E falando da UTI, você chegou a atender pacientes com Covid? Você chegou a pegar aquele boom daquela pandemia? Como é que foi isso para você? Nossa, isso para mim foi assim, na verdade, até o dia de hoje eu não tinha falado ainda sobre o assunto, porque ainda é um assunto que assim mexe comigo México. muito. Sim. Por isso que eu falo que também um dos motivos de eu vir para cá foi bom nesse sentido. Foi uma vinda não esperada. Meu planejamento não era para vir agora, era para vir em 2022, porque minha namorada é daqui, então a gente já planejava vir em algum momento, né? Mas surgiram várias coisas até que eu decidi vir. E sim, atuei lá, estive na linha de frente na UTI e assim, eu nem sei com que palavras dar um significado de como foi para mim, mas foi bem sofrido. É, assim, é o que eu falo. Trabalhar com TI numa pandemia, além do desgaste físico, o desgaste emocional também. Psicológico. Você vê pacientes, você perder pacientes, perder vidas, é algo assim. Fora o medo também, né? Gera um medo, uma ansiedade, todo um estresse Verdade. também. É muito complicado. E todo mundo sofreu. Infelizmente ainda sofre com isso, né? Graças a Verdade. Deus as coisas estão melhorando. Até me arrepia falar sobre isso, porque realmente é algo Sim. assim É muito algo. sério, né? Só que assim, Sim. E assim, graças a Deus agora tem a vacina também. Inclusive, você já foi vacinada, Sara? eu não fui, porque justamente quando chegou aqui, eu peguei, né? Testei positivo para Covid, então eu tenho que esperar 21 dias para poder vacinar. Ah, mas você Você pegou recentemente, então, Covid? foi, foi Ah, recentemente. uhum. E o que eu ia te falar? Ah, sobre ter trabalhado na UTI. Então, assim, o que são as técnicas, né, realizadas, não foi o que mais impactou. Porque parece que, assim, depois que apareceu esse vírus, algumas técnicas que a gente já fazia na UTI pareciam como se tivessem, assim, aparecido naquele momento do vírus, né? E o que eu achei mais triste, né, assim, para explicar com algumas palavras, foi o momento que a gente teve que decidir a atender as pessoas jovens e não os idosos. E aqui na Espanha, eu falo aqui porque eu ainda sinto como que eu pertenço à Espanha, né? Tô aqui, mas falo Sim. aqui, tô no Reino Unido. Seu coração tá lá ainda, Tá né? lá ainda. Então eu sempre fico aqui, aí tem hora que eu falo lá. Então eu achava assim, eu imaginava minha avó ou o avô de alguém e assim, no fundo eu pensava, como assim a gente tem que decidir quem vai viver, né? Mas o que a gente ia É. fazer, né? Tinha que decidir pelas pessoas mais novas, mais jovens. É uma situação bem complicada mesmo. A gente acaba se colocando no lugar, Sim, pensa não se fosse tem um jeito. familiar nosso, não tem como. Nós somos seres humanos, a gente tem sentimentos, então a gente vê o paciente como ser humano, não é uma máquina. Então é uma situação realmente bem complicada e Sim, afeta muito a gente, o nosso sentimento, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ser forte para dar apoio para a família, claro. né? Para tomar E como a gente decisões. sabe, exatamente. E como a gente sabia que as complicações eram a curto prazo, aquela sensação de você explicar para o paciente que ele ia ser entubado, sem saber como ia ser o fim também, e assim, você via nos olhos dos pacientes perguntando, né? O medo. Você acha que eu vou viver? Eu estou muito grave, então tudo isso afeta. Por exemplo, se você vive isso antes da Covid, a gente já vivia, mas às vezes era um caso por mês ou cada 6 meses, coisa assim. E com a pandemia, não, eram todos os dias vários casos, várias mortes, então afeta muito. Não tem como não afetar, né? Sim, com certeza. Tem um comentário do Denis que ele é graduando de enfermagem, o sonho dele é trabalhar na UTI. Por exemplo, quem faz é um enfermeiro brasileiro, fez uma pós na UTI ou emergência. Quando ele vai para fora, ele tem que fazer alguma adaptação da pós, tem que fazer a pós de novo. Como é que funciona isso? Então, quando ele faz a pós no Brasil, ele consegue validar também. É mais enrolado esse processo, mas consegue. Eu não sei exatamente os passos de fazer esse processo. E a questão de ter que fazer alguma adaptação aqui, no meu caso, assim, pessoal, eu faria mais para conhecer a realidade daqui, né? Como os enfermeiros trabalham, a autonomia que temos, porque, como eu falei antes, né? Eu não trabalhei no Brasil, mas quando as pessoas me explicam, sempre falam que, por exemplo, a parte dos respiradores, né? É da fisioterapia. Aqui a gente pode tocar a parte dos respiradores. A fisioterapeuta vem, mas vem avaliar em um momento do dia. Então, a gente tem muita autonomia nessa parte. Então, eu acho que seria mais para se adaptar, né? E fazer o estágio e ir nos hospitais como estagiário, ver como funciona.
E para conseguir um emprego, eles exigem experiência ou a pessoa consegue emprego sem experiência? Como é que faz para estar enviando o currículo, para estar pesquisando os hospitais? Então, consegue sim, sem experiência, porque aqui faltam muitos profissionais. Já Ah, antes é? da. Falta muito mesmo. Já antes da pandemia já tinha essa falta, né? Alguns anos atrás, teve épocas deles escolherem, assim, escolherem algum país, geralmente eles escolhiam, tipo, Peru, Colômbia, que o idioma já era espanhol, e trazia Uhum. aquele tanto de enfermeiros de lá para cá, porque faltava muito, uma crise de profissionais na área da saúde. Então, eu acredito que essa necessidade gera o fato deles não pedirem experiência, né? E por outro lado, Ai, eu acho bom, porque a gente forma, tem que ter aquela oportunidade. Se nunca tiver, como que sim, vai começar, né? com Então, certeza. eles não pedem experiência para você começar. Normalmente começa em enfermaria, né? E dependendo do seu perfil, eles vão te enviando para diferentes áreas. Mas tem sim pessoas e do meu grupo de formação que diretamente terminaram e já começaram em uma área específica. Centro cirúrgico, UTI, emergência. Nossa, que legal. É bom ouvir isso, porque tem muitos Sim, lugares que pedem experiência, né? E é o que eu falo, tem muitos recém-formados, acabou de se formar, está em busca de um emprego e não consegue por conta da tão sonhada da experiência. experiência. Então, pessoal, E vocês que estão assistindo, ó, já sabem, na Espanha já não precisa de sabe. experiência e está precisando muito de enfermeiros, né? Acho que o E mundo aqui, todo precisa de no enfermeiros, mundo né? inteiro, né? E aqui, assim, eu vejo também uma diferença enquanto a isso, que parece que eles veem os profissionais recém-formados como mais formados, porque parece que tem ali a informação fresca, Tudo fresco, é, tudo exatamente. fresco. Então, E não tem ele. vícios também, né? Aí ele molda de acordo com a Exatamente. instituição. Então, Tem enquanto uma. a isso, a experiência é muito tranquilo. E enquanto a enviar currículo, é olhar, né, o nome do hospital que você quer enviar o currículo, por exemplo, você, né, um Google mesmo, colocar no os hospitais de Barcelona e o site, do próprio site do hospital, te dá a opção, quer trabalhar conosco, você envia o currículo. E é exatamente, você tem já o seu diploma validado, você envia o currículo, eu dou, assim, como muito, 24 horas para eles te ligarem para entrevista, porque o desespero é muito grande. Nossa, é rápido assim. Sim. É assim, não é exagero, é rápido assim. Tanto que quando eu falei para minha irmã isso, ela achou muito engraçado. Quando a gente termina a faculdade, o último dia de aula é uma reunião que vem os diretores dos hospitais meio que vender o hospital. Tipo, venha para o meu hospital que tem isso, isso e isso de É meio que vantagem. ao contrário, o hospital que está procurando Sim, os profissionais, não é o profissional que está procurando o hospital, né? exatamente. Que legal. A Camila fez uma pergunta: com o diploma de enfermeira, pode trabalhar na Espanha como cuidadora enquanto o diploma é homologado? Sim, como cuidadora, sim. Por quê? Porque você não precisa demonstrar que você é enfermeira, né, para trabalhar como cuidadora. E acontece muito de, por exemplo, você conversa com a família, né, que vai te contratar, que ela sabendo que no seu país de origem você era enfermeira, ela não é, né, porque a gente não deixa de ser enquanto está no país fazendo a validação, e gera mais confiança, né, porque aí sabe que você tem ali toda uma formação para isso. Então, pode sim trabalhar como cuidadora enquanto está fazendo a validação. Porém, como auxiliar no hospital, enquanto isso, se não tiver o NIE, que é o número de identificação do estrangeiro, não, porque aí não tem como ter o contrato de trabalho, né? E como enfermeira também, antes de terminar a validação, não. E de forma legal, não tem como. Ah, mas só de estar trabalhando como cuidadora já facilita Sim, também, né? com E aí certeza. futuramente aí já consegue como enfermeira. Tem mais uma Exato. pergunta. Qual é o custo para sair do Brasil e a chegada aí até começar a trabalhar? Então, essa questão eu vivi meio que nas costas da minha mãe, né? Que eu vim com 15 anos. Esse veio muito cedo, foi Eu vim muito muito cedo. cedo, mas mais ou menos, né? Se conseguir uma passagem barata, que tem épocas que a passagem está mais barata, é uns de 2.000 a 5.000 reais, dependendo da época. Depois a questão de aluguel, né? No início, normalmente as pessoas compartem quarto, então dá para compartilhar e ficar aí um preço bem bacana. Mas é bem legal vir com um planejamento, fazendo um orçamento do que você poderia gastar, né? Por exemplo, um quarto para um matrimônio pode ser uns 500 euros, mais ou menos, dependendo da região da Espanha. Você já faz um cálculo de um ano, mais ou menos, com o da passagem, mais uma quantidade para alimentação, que a alimentação aqui eu considero que é barata,
para você ter aquela segurança, né? De que se você não arrumar emprego imediatamente, porque às vezes as pessoas não vêm só para validar o diploma, vêm porque quer trabalhar em outra área, né? E morar aqui. E enquanto isso, você já tem ali sua reserva de emergência, né? E é bom sempre levar um a mais Sim, também, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, o que é mais exatamente. caro aí é o aluguel. Eu acho o aluguel caro e também o que eu acho caro e enjoado para conseguir alugar, porque eles pedem que você tenha um contrato indefinido, de vários anos trabalhando, aí depois pedem que você deixe calção, então exige aí um planejamento mais ainda até você conseguir chegar a alugar o apartamento. Mas não é impossível, né? Dá certo sim, ainda mais assim, se vem o casal, né, e se planeja bem, consegue tranquilamente. Você falou tudo agora, planejamento, né? Porque não adianta Planejamento. você ir achando que vai chegar, já vai conseguir um emprego no outro dia. Então a gente tem que contar com as possibilidades. Então tem que sempre levar Exatamente. a mais, né? E Tem uma uma. coisa que eu também gosto de falar é que, tipo, não é impossível, pode demorar, né? Cada pessoa tem o seu próprio tempo. E que quando as pessoas pensam assim em vir para o exterior, pensar a longo prazo. Nada que acontece, você chega hoje, amanhã já comprou casa, já comprou carrão. Então é a curto prazo. No início a gente sofre, né? Esse choque cultural, você se adaptar no país, entender como funciona a lei, todas as coisas, mas consegue. Depois a recompensa vem. Exatamente, nada vem assim. Em todo lugar, né? Tudo que você Em for todo fazer, lugar. ou emprego, por exemplo, você entra no emprego hoje, você vai levar um tempo de adaptação. Sim, Então, tudo que é mudança demora um pouco, mas no final acaba valendo a pena, né? vale a pena. Tem, tem uma pergunta do professor Pedro. Boa noite, eu sou enfermeiro emergencista intensivista e também atuo na educação. Quais as comorbidades mais prevalentes na Espanha? E parabéns pela live. Obrigada, Pedro. Então, Peraí, ele perguntou quais são as comorbidades mais prevalentes na Espanha. peraí que travou um pouquinho. Deixa eu ler aqui. Eu sou enfermeira emergencista, atua na educação. Eu não entendi muito bem a pergunta dele. Ele perguntou quais são as comorbidades, as doenças assim mais prevalentes na Espanha. Na área da emergência, tipo, quais são as comorbidades que a gente mais recebe na urgência, por exemplo, ou em Isso. geral, na população em geral? Na urgência, na parte da emergência e urgência. Como você atuou na UTI, no caso seria Atuei. na UTI. Sim. Então, no hospital que eu trabalhava, e em geral na Espanha, como a população é bem envelhecida, a maior prevalência que tem aqui é de EPOC, que eu acho que aí no Brasil é DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Ah, DPOC, né? DPLC. Aqui é EPOC porque é enfermidade. É a que tem mais prevalência, que a população fuma muito. Eu acho que eles já nascem fumando. Essa, Nossa. sério, eles fumam muito. Essa depois diabetes e hipertensão. Então, como a população é muito envelhecida, aqui eles até falam da quarta geração, né? Então vem muita descompensação, né? Por diabetes, por hipertensão, EPOC. E As já doenças crônicas, né? sim, todas essas crônicas. E aí, né, vem por aquele motivo, mas você vai olhar o geral, tá tudo descompensado. Queria que você falasse agora um pouquinho, Sara, sobre o seu projeto que você está fazendo com vários enfermeiros que são brasileiros que estão atuando pelo mundo, que eu achei super legal esse projeto. Inclusive, semana que vem eu vou fazer live com alguns enfermeiros também brasileiros que estão atuando pelo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para o pessoal estar conhecendo esse projeto maravilhoso de vocês. Então, esse projeto meio que ele começou o ano passado, assim, na nossa cabeça, já sonhando, quando eu fiz uma live com a Tila, em julho do ano passado. Inclusive, eu estava aqui de férias quando eu fiz essa live. Ela começou a fazer uma série de lives com enfermeiros brasileiros atuando pelo mundo, né? Pelo mundo afora. E aí começou a gente pensar nessa possibilidade, mas não colocamos em prática. Até que umas semanas atrás eu estava conversando com a Cláudia, enfermeira da Itália, que você até vai fazer a live com ela também, né? Sim, quarta que E, vem. e do nada surgiu a ideia, porque a gente não monta um grupo de WhatsApp dos enfermeiros brasileiros atuando pelo mundo. Montamos o grupo, já somos quase 90 enfermeiros, e dentro desse grupo foram surgindo ideias, né, de fazer projetos. Aí os enfermeiros que puderam participar do projeto, a gente criou esse projeto número 1, que é trazer para as pessoas aí que elas vejam como é a realidade em cada país, né? As dificuldades, as superações, como funciona validar o diploma e ajudar, porque muitos de nós não tivemos essa ajuda.
ajuda, né? Tivemos que procurar pela essa ajuda só. E além disso, trocar experiências, saber, por exemplo, ontem mesmo a gente estava conversando sobre paliativo, né? As diferenças em cada país, nos ajudar, nos apoiar, sermos unidos e entender, né, que a nossa profissão precisa disso, dessa união. E nós que estamos morando fora, tem aquela coisa da saudade da família, saudade do país, então acaba que aí gera também uma amizade, né? E aí a Sim. gente está nesse grupo, nesses projetos, e está sendo incrível. A repercussão, assim, está sendo muito incrível mesmo. Que legal, muito legal essa iniciativa de vocês, até porque a enfermagem tem que ser assim, unida, um Sim, ajudando o outro, um contando a vivência e a experiência do outro, que são vivências totalmente diferentes, né? sim, E é muito legal você ter essa troca de conhecimento. Por exemplo, nem você falou que é importante quando você for para outro país saber como é o outro país, como que é a sim, rotina, como que é a cultura. E nessas lives a gente consegue ver, identificar muito. Então aí exatamente. você vai por afinidade também. Porque não Sim, adianta, por exemplo, eu odeio frio, eu vou para o Canadá, por exemplo, claro. que é muito frio. Eu não gosto de inglês, detesto inglês, não sei nada, e vou para os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que essas lives é muito enriquecedora. Sim, eu É um também acho. projeto muito legal para todo mundo conhecer, não só o Brasil, como o mundo inteiro. E assim, é o que eu sempre falo, a enfermagem é maravilhosa. Eu amo a enfermagem, sou apaixonada pela enfermagem, só que ela é peculiar em cada cantinho do mundo. Exato. Então, a enfermagem aqui no Brasil é de um jeito, aí é do outro, nos Estados Unidos é do outro. E aqui E eu acho também a muito gente. legal essa troca. Desculpa que eu te cortei. E Não, aqui imagina. também a gente percebeu, depois desse projeto, que ela é muito diferente até no mesmo país, né? A gente conhece mais pessoas que estão atuando na Espanha, então cada cantinho tem ali suas diferenças. Então essa troca também é muito valiosa. E além disso, a experiência e a atitude, né, que você vive os momentos. Talvez para mim na Espanha a experiência foi maravilhosa, eu sempre conto coisas ótimas, mas nem para todo mundo foi assim, né? A minha circunstância foi essa. Graças a Deus eu encontrei sempre pessoas maravilhosas, tanto no trabalho como pessoal. E então essa troca é valiosa, né? A gente animar as pessoas. Com certeza. E a questão também é que a gente vê como é que funciona. Por exemplo, eu achei fantástico isso da Espanha não precisar de experiência. Tem locais que tem muitos, Estados Unidos, por exemplo, tem muitos enfermeiros brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Já no Japão, eu vou fazer a live mesmo com o Flávio, que ele está no Sim, Japão. Ele falou que ele é o único enfermeiro brasileiro lá. Então, assim, para você ver a diferença, né? Nos Estados é, Unidos, tantos enfermeiros brasileiros e no Japão, nenhum. Então, é é bem verdade. legal para você ver a realidade de cada um, a realidade de cada país, a necessidade também de cada país, Sim, né? e É, essa é a nossa intenção, né? Mostrar para que a pessoa veja dos nossos olhos como a gente viveu, nossas experiências e possa decidir para onde quer ir, caso tenha interesse. Ou até mesmo mudar, no meu caso, né? Estava na Espanha, agora estou no Reino Unido. E estou agradecendo muito a Marina, por exemplo, que já estava pelas informações que ela me deu. E assim é essa troca, né? Essa corrente do bem que vai seguindo. exatamente, corrente do bem. Inclusive, eu vou fazer uma live com a Marina também. Ela vai falar um pouco do Reino Unido também. E assim, é muito. E ajuda bastante também, por exemplo, você tem alguma dúvida de determinado procedimento, tá com dúvida no setor que você tá. Por exemplo, você estava na Sim, enfermaria e foi para UTI, que é totalmente diferente. Aí você já exato. conversa com um colega que já atua já há mais um tempo, já dá dicas, já ajuda. Então, isso Exatamente. faz toda a diferença. E a Faz muita enfermagem tem diferença. que ser assim, né? Porque infelizmente a enfermagem ela é muito desunida. Não todos, né? Mas alguns são muito desunidos. E a gente tem que se unir, porque a enfermagem é gigante, a enfermagem é a maior força que tem e é de extrema importância. Então a enfermagem tem que se unir, tem que se valorizar. E assim, eu acho que não só para quem já atua, mas para quem está estudando também, né? Então, às vezes, eu estou estudando, não me formei ainda, não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu quero ir. E você contando a sua experiência, por exemplo, da UTI, por exemplo, do home care, a pessoa vai ver o que ela se identifica também. Porque Claro, quando você sai da faculdade, você sai com várias dúvidas, com né? Você várias não sai dúvidas. pronto, assim, eu quero isso. É muito difícil você ver alguém que saia já focado, eu quero ir para a UTI. Eu mesma queria fazer, gostava de um monte de coisa, queria fazer um monte de coisa. Aí, com as experiências, com a vivência, vendo o perfil, porque não adianta eu querer fazer algo que eu não tenha perfil para isso, ou que eu não É, goste.
Eu acho que o principal é você gostar daquilo, se identificar com aquilo, né? Não só fazer só por Exatamente. dinheiro ou só porque o amigo está fazendo. Então, tem que ser algo que você goste, né? Eu Sim, acho que eu isso acho que é o são vários principal. fatores, né? E também é o que eu sempre falo, né? Tentar tanto essa questão de migrar, como se você começar em uma área e não gostou, mesmo que você tenha um mestrado, arrisca em outra e tá tudo bem, né? A gente não pode pensar que, ai, porque comecei tem que ficar ali a vida inteira. Tem que procurar esse equilíbrio, né? Que as coisas estejam tudo bem e que cada pessoa tenha o seu próprio tempo, não nos compararmos, né? Que às vezes tem isso, ah, mas eu tenho 40 anos, não tem nada, é você, né? O seu tempo, continua tentando e dá certo. Exatamente. E outra coisa que eu acho bem legal desse projeto de vocês é para as pessoas, para os brasileiros aqui, ver que não é algo impossível. Não é, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ser rico para conseguir atuar em outro país. Não, não é assim. Basta você ter planejamento, que foi o que você falou, Sim, força de vontade e foco. Né? Então eu acho exatamente. legal vocês trazerem essas experiências justamente para a gente ver que não é impossível e saber o norte, por onde seguir, como fazer. Porque tem muitas Sim, pessoas que não sabem como fazer, qual que é o procedimento, acha que é muito difícil, que é muito burocrático. Burocrático é, lógico, todo o é, processo é burocrático. Porém, não é impossível. não é Difícil pode impossível. ser, mas impossível não. Então, a pessoa tendo foco, força de vontade, consegue, né, Sara? Exatamente. E depois as recompensas vêm, né? Se a pessoa já tem aquele objetivo ali que é trabalhar e morar no exterior, quando tudo termina, o processo termina, que você começa a receber em euros, começa a viajar baratinho, dá um pulo em Portugal, dá um pulo na Itália, vai em Londres, vai em todos os lugares baratinho, você começa a ver essas qualidades. Não que isso seja tudo na vida, né? Mas eu acho que esse equilíbrio da gente poder também desfrutar é muito interessante, né? Por pouco dinheiro. No Brasil, dependendo da viagem que você fazer, é muito caro. Então, tem várias coisas a pesar na balança. E no meu caso, né, que amo meu país e amo minha família, quando eu sinto saudade, vou para lá de férias. Sim, com certeza. A Nath fez uma pergunta bem interessante sobre a carga de trabalho. Você comentou que é 40 horas semanais. E qual a média salarial de um enfermeiro na Espanha? Acho que ela não pegou do começo que você tinha Ela falado deve, do. exatamente. Sim, são 40 horas semanais, mas às vezes muda se a instituição é particular ou pública, né? A questão das horas. E os turnos são de 8 horas. E já aqui no Reino Unido são de 12 horas os turnos. Por um lado, eu acho Ah, bom, porque tem aí depois tem diferença. mais folga seguida. Ah, é Mas 12 cansa por trinta e muito. seis. Isso. Ah, então é igual aqui no Brasil também tem essa escala de 12 por 36, 6 por um. Aí vai depender também, né, Sim. da instituição. E aí, no caso, o site, tem algum site, algum livro, alguma coisa que você indique para estudar espanhol? Para a pessoa ficar craque no espanhol para passar na prova? Então, eu até perguntei à minha irmã antes da live para eu poder indicar para vocês o site que ela usou, porque igual no meu caso, como eu vim com 15 anos, eu terminei, né, o que me faltava do ano letivo, porque aqui o ano começa em setembro. Então, meio que eu aprendi na raça ali na escola, né? Tinha uma aula de acolhida e a professora, com muita paciência, foi ensinando, com figuras e tal. Mas no caso da minha irmã, né? Além dela ter se matriculado em um curso para poder fazer a prova dele, né? O nível B2 que pede para validação do diploma, o site que ela usava é um site que chama BAB, para conjugações verbais. BAB. Sim, ele é muito bom, bab.la. Ele é muito bom porque, além do espanhol, tem outros idiomas para as conjugações verbais. E logo, questão de vocabulário, ela usou livros de vocabulários com diferentes temas. E para se preparar para o B2, ela pegou de referências as provas anteriores. E se preparava para a parte oral, por exemplo, comigo, né? Tentava falar com ela em espanhol. Mas, por exemplo, a pessoa que não tem alguém perto, né, para falar, é muito bom fazer aula de conversação, porque na parte oral eles observam muito, né? Se você tem, assim, pelo menos um pouco da fluidez. Eu fiz uma live com a Renata, enfermeira lá da Irlanda, que eu acho que você até conhece. Sim, Ela deu a dica também do Duolingo, que inclusive é um dos que eu estudo também do Duolingo, que é muito bom. Tem vários idiomas também, o inglês, espanhol. Então, e é o que ela falou, é praticar. é praticar. Falar dia a dia, abrir a porta, já falar em inglês ou espanhol, assistir filme já no idioma que você almeja, né? Para isso já ir fixando na cabeça, como você Exatamente. estivesse lá, como se você já estivesse vivendo lá.
E é se jogar, né? No meu caso, eu tive dificuldade, porque eu sou tímida, então eu não me jogava. Eu segurei o máximo. Enquanto alguém pudesse falar por mim, eu segurava. Mas é assim, um erro. Quanto mais você se jogar, tentar e errar, eles também admiram muito isso, a sua intenção de aprender, né? O Força de esforço da vontade. pessoa. Sim. E é como você falou, cada um tem o seu tempo, e tem uns que vai aprender mais rápido, outros vai demorar mais. Então, cada um tem o Exatamente. seu tempo, né? O importante Exatamente. é chegar no objetivo final. Então, É. Sara, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer imensamente. Essa live foi maravilhosa, super enriquecedora. Deu para tirar bastante dúvida do pessoal. Lembrando, para quem não conseguiu assistir agora, a live fica salva no feed do portal. Eu vou passar para você também, eu vou disponibilizar. E foi maravilhoso. Muito obrigada de coração. Espero que a gente faça outras lives também. E parabéns por esse projeto maravilhoso que você e tantos outros enfermeiros maravilhosos estão participando. Muito obrigada a você por ter me convidado. Eu amei a live e sim, com certeza, mais para frente a gente vai fazer outras e os próximos enfermeiros aí, que tem vários, tem do Japão, Austrália, Israel, eles vão ter informação aí dos brasileiros enfermeiros pelo mundo inteiro. Sim, com certeza. Inclusive, no meu destaque, um dos meus destaques, tem o mundo da enfermagem, né? Que fala um pouquinho sobre tudo. Porque você tem vários posts legais, a Renata também coloca vários posts, outros enfermeiros também, e eu vou colocando tudo nesse destaque. Então, se alguém tiver alguma dúvida de como é que faz para validação, de idioma, vai lá também nessa aba de destaque, que tem várias informações bem legais também. Então, Muito Sara, muito obrigada. obrigada. Agradeço a todos que participaram, todos os seguidores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para Um você, beijo um beijo para e todo mundo. obrigada. Eu que Boa agradeço. noite. Boa noite.